Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar falando sobre as reações de adição, certo? Nós estamos tratando principalmente nas adições que envolvem os alcenos, certo? Lá do C, dupla C, ok? Então nós estamos vendo todas as possíveis reações nos alcenos mais simples e depois nós vamos aumentar um pouquinho aí esses alcenos, né? Vamos tratar nas adições dos alcenos superiores, os alcenos de cadeia um pouco mais longa. Então veja só, gente, nós vamos conversar nessa videoaula sobre a hidroalogenação e sobre a hidratação, exatamente a adição da molécula de água dentro da minha molécula orgânica. Então olha só, hidroalogenação. Por favor, não confunda isso daqui com halogenação, viu? Então, halogenação. O que acontece, minha gente? A halogenação é quando eu adiciono halogênios mesmos. Dois átomos, por exemplo, que eu vou adicionar serão halogênios. No caso da hidroalogenação, é a adição de ácidos, certo? Eu vou adicionar ácidos dentro da minha molécula. Obviamente que eu não vou colocar o ácido dentro da molécula. Normalmente eu vou pegar ali o meu ácido inorgânico, vou quebrar ele e depois vou colocar o hidrogênio e o halogênio na minha cadeia. Então, principalmente aí, quem que vai entrar? Vai entrar o iodo, certo? Ácido iodídrico. E a reatividade nele aqui segue um pouquinho diferente, né? A gente vai um pouquinho para química inorgânica aqui no caso. Justamente a reatividade ela segue ácido iodídrico, depois ácido bromídrico e ácido clorídrico. Justamente porque na química inorgânica essa é a lista dos ácidos, né, dos hidrácidos mais fortes, né, que tem o caráter mais forte, que ionizam muito mais dentro disso aqui. É o que nós chamamos de hidrácido, né? Até vou colocar aqui, ó, hidrácidos. O que é um hidrácido? É um ácido que não tem oxigênio na sua estrutura, certo? Pode perceber que ele só tem o hidrogênio ionizável e no caso ali, como nós estamos tratando de halogenação, né, de hidrohalogenação, são haletos. Então, hidrácidos. E justamente porque eles são mais fortes, né? A tendência aqui é a força desses ácidos. Lembrando que uma força de um ácido está totalmente ligado com a capacidade dele conseguir se ionizar, ou seja, formar muito íons na água, por exemplo, na teoria de Arrhenius, certo? Então, a nível de força, o ácido iodídrico ele é muito mais forte do que o ácido bromídrico, que é mais forte que o ácido clorídrico. Então, possivelmente, a reatividade para hidroalogenação é maior para o ácido iodídrico, certo? Bom, gente, é aí que tá. Então, por favor, não confundam com a halogenação. A halogenação é o clorinho, é o brominho, é o iodinho, certo? É esses camaradas aqui, na halogenação. Hidroalogenação é quando eu vou fazer a adição de hidrácidos inorgânicos, né? No caso, dentro da minha molécula orgânica. Então, por exemplo, imagina lá que eu tenha o nosso eteno, de novo. O nosso eteno, aqui com a sua dupla. E eu vou adicionar, sei lá, aqui, ó, um ácido clorídrico, certo? Vou fazer aqui a adição utilizando um ácido clorídrico. O que vai acontecer? De boa. Você já sabe que a dupla ligação se quebra, a ligação mais fraca se quebra, o hidrogênio entra em um carbono e o cloro entra no outro carbono. Perceba que esse halogênio, que esse alceno, ele é um alceno muito simples, né? É o eteno. Então os dois carbonos, eles praticamente têm a mesma reatividade, certo? Então o hidrogênio entra e o cloro entra nesses carbonos aqui. O que vai acontecer? Vai formar essa substância então. Então aqui a estrutura já quebrada a dupla ligação.
e o nosso hidrogênio, o nosso cloro, né? Oh, meu Deus do céu. Difícil escrever nessa caneta. Ó, nosso cloro e o nosso hidrogênio entra bem aqui. Então vai formar essa substância, né? CH3 Oh, meu senhor. Então a substância formada vai ser essa aqui, CH2, o nosso cloro e CH3, né, que o hidrogênio entrou aqui. Então perceba que substância que foi formada aqui. Eu saí de um eteno, certo? Um alceno, bem simples, e eu formei um aleto orgânico. Então olha a diferença. Lá na hidrogenação ia formar um alcano, então de eteno ia formar um etano. Na halogenação ia formar um dialeto, certo? No caso aqui ia ser um dicloroetano, como a gente viu na outra aula. E na hidrohalogenação vai ser formado um aleto, então um cloroetano, certo? Então aqui ia formar um simples aleto. Então muito cuidado, gente. Na halogenação, dependendo de quantas halogenações, né, forem feitas, vai ser formado então aqui, se for feita uma halogenação só, vai formar um dialeto. Se for, no caso, a hidrohalogenação, uma hidrohalogenação, forma um aleto orgânico, certo? Tranquilo, né, gente? Agora, hidratação. A hidratação, que seria, no caso, a adição de água à minha molécula. Então, olha só. Bem tranquilo também essa parte, bem sossegado. Então, a hidratação. No que consiste, então? Como é que essa água vai entrar? Hidratação. Oh, meu senhor, difícil escrever hoje. Hidratação. Então, olha só. Bom, obviamente que é a entrada da molécula de água na minha estrutura, só que ela não vai entrar como água, né? Nossa, vou colocar água dentro do negócio. Não, na realidade, a água ela vai entrar dessa forma aqui. Então, aqui está o formato dela. Ela vai entrar como hidrogênio e como hidroxila, certo? Então, um dos carbonos vai receber, vai ser adicionado nele hidrogênio, e no outro vai ser adicionado hidroxila, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o nosso eteno. Aqui o nosso eteno. Vai sofrer, então, aqui uma hidratação. Então, aqui vai sofrer. Eu vou escrever a molécula de água nesse formato aqui já, certo? E o que vai acontecer? O clássico. A dupla ligação aqui, ó, vai se romper. O hidrogênio entra num carbono. Hidroxila entra no outro. E olha só a substância que vai ser formada. CH2, OH e CH3, né, que recebeu o hidrogênio. Então olha só que interessante, formou um álcool. Essa aqui é uma das reações bastante importante, gostam bastante de cobrar essa parte aqui. Então a hidratação de um alceno sempre vai formar um álcool, certo? Sempre vai formar um álcool. Então nós saímos aqui de um alceno, né, no caso aqui o eteno, e nós formamos um álcool por meio da hidratação, certo? Então a hidratação ela tem como resultado a formação de uma molécula, de um álcool, certo? Bom, gente, agora nós estamos falando muito de alceno pequeno, né? Toda hora falando do eteno. Vamos aumentar o tamanho, né? Vamos deixar esse alceno um pouco maior. Como é que vai funcionar essas adições? No caso da hidrogenação e no caso da halogenação, tanto faz. Vocês vão perceber que tanto faz nesse caso. Mas na hidrohalogenação e na hidratação, quando o alceno fica maior, vai nos importar. Perceba que eu coloquei o hidrogênio e a hidroxila em qualquer um dos dois carbonos, certo? Em qualquer um deles.
eu coloquei também o hidrogênio e o haleto e o halogênio em qualquer um deles. Isso porque era o alceno, certo? Era o alceno. Um alceno pequeno, no caso, eteno, né? No caso, meu alceno é o eteno. Nesse caso, e quando o alceno fica maior? Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui. Imagina que eu tenha esse alceno, CH2 dupla. No caso, esse alceno seria o nosso propeno, né? O propeno. Então, aqui o nosso prop 3 carbonos, né? Em o propeno. Então, no caso, não tem como ter prop 2-eno, né? Porque ele sempre vai estar na ligação 1 aqui no caso. Então, posso deixar como propeno. Então, olha só. Percebam, gente, que se eu for tentar fazer uma hidroalogenação, por exemplo, HBr, colocar o hidrácido ácido bromídrico nessa cadeia, beleza, minha dupla ligação funciona do mesmo jeito. Ó, ela vai se quebrar, só que agora vai ter uma regrinha aqui, vai entrar uma regra. Porque você percebe que esses dois carbonos aqui que fazem a dupla ligação, um deles tem mais hidrogênio e o outro tem menos hidrogênio, certo? Um tem mais hidrogênio, o outro tem menos hidrogênio. Mas, professor, o que isso importa? Um tem mais hidrogênio e outro tem menos hidrogênio. Vai caracterizar que um deles vai receber o hidrogênio que está aqui no meu ácido. Sério, professor? Sério. Essa é uma regra que nós chamamos de regra de Markovnikov. Regra do quê? Regra de Markovnikov. Markovnikov é um nome difícil, né? Então aqui, ó, é a chamada regra. É a chamada, então, aqui, regra de Difícil, vou até olhar como é que escreve aqui, que eu não sei escrever. Sei mais ou menos pronunciar. Markovnikov. O nome é assustador, mas a regra é muito simples, certo? O que diz a regra do Markovnikov? Essa regra, gente, ela é muito simplesinha mesmo. A gente vai adicionar o hidrogênio em quem é mais hidrogenado. Como é que é? Eu vou adicionar o hidrogênio, no caso esse aqui, estou me referindo a esse. Eu vou adicionar esse hidrogênio no carbono que é mais hidrogenado. Simples assim, essa é a regra de Markovnikov. Então, ela é uma regra, tipo assim, que ela não tem nada assim de bondade, não. Quem é rico fica mais rico ainda mesmo, certo? Quem recebe o hidrogênio é quem já é rico de hidrogênio mesmo, certo? Então, essa é a regra de Markovnikov. Adição de hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Certo? Então eu vou colocar o carbono, o hidrogênio no carbono que já tem mais hidrogênio, certo? Simplesmente assim. Então como é que ficaria a minha adição? Olha só, se eu vir e adicionar o hidrogênio aqui, nesse carbonito aqui, vai estar errado. Vai estar errado. Não vou estar seguindo a regra de Markovnikov. Então eu preciso adicionar o hidrogênio naquele que é mais hidrogenado. Então nesse carbono aqui. Então olha só, eu faço a repetição, ó, CH2, e ó, onde está o hidrogênio? Bem aqui, certo? Ah, professor, e o bromo? Aí o bromo ele vai entrar no menos hidrogenado, certo? Então o meu brominho aqui, ó, humildezinho, vai entrar no menos hidrogenado mesmo, o que tem menos hidrogênio, certo? Então aqui C e o meu brominho. Aí eu repito a parte aqui, né? Faço a repetição da parte da cadeia aqui, beleza? Então, ó, qual que é o principal erro que eu vejo que os alunos esquecem da regra de Markovnikov e acaba colocando hidrogênio em qualquer um desses aí? Já vi aluno colocando até nesse. Ah, e aí eu choro.
Ah, eu choro quando eu tô corrigindo prova. E eu falo, você tem que colocar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Mas, gente, é no carbono mais que tem mais hidrogênio, mas que faz a dupla ligação. Tá bom? Pelo amor de Deus. Esse carboninho aqui, ó, ele participa da dupla ligação. Porque daí eu falo, coloca o hidrogênio no que tem mais hidrogênio. Aí vem aqui o aluninho bem bonito e coloca nesse aqui o hidrogênio, porque ele tem 3 hidrogênios. Só que o infeliz, ó, não tá fazendo dupla ligação, então ele não vai receber adição, gente. Pelo amor de Deus, cuidado com a regra de Marconi-Nikoff. Beleza? Qual que é o erro aqui no caso? O aluno fazer essa substância aqui, ó. Essa aqui de cima. Essa aqui de cima, ó, o bromo nessa aqui da ponta. Aí você coloca aqui, ó, o hidrogênio nesse. Também ocorre bastante. Professor, mas esse primeiro nunca vai ser formado? Bom, então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ele não está respeitando Marconi-Nikoff, certo? Quem está respeitando a regra de Marconi-Nikoff é esse segundo. Só que, porém, todavia, entretanto, o primeiro composto nunca vai ser formado, professor. Então, a regra de Marconi-Nikoff, ela só é seguida, certo? Ela só consegue manter ali o seu tipo de mecanismo reacional se não tiver nenhum peróxido perto do sistema reacional. Como é que é, professor? Tem que ser na ausência de peróxidos, certo? Aí a regra de Marconi-Nikoff é cumprida. Mas, professor, e se não tivesse esse tal. Se tivesse um peróxido? Por exemplo, aqui na minha seta eu não representei nada. Mas poderia estar escrito assim, ó. Peróxido. Peróxido. São bem filha da mãe essas questõezinhas assim, ó. Peróxido. O que você vai fazer? Aí vira a regra de anti-Marconi-Nikoff. Mas depois eu trato isso daqui, beleza? Depois eu trato isso daqui. Então, por enquanto, vamos ficar assim. Você conheceu a regra de Marconi-Nikoff. Adição de hidrogênio no carbono que faz dupla ligação e que é mais hidrogenado, ou seja, o que tem mais hidrogênio, beleza? Bom, a mesma coisa vale para a água, tranquilo? A mesma coisa vale para a água, porque a água também vai ter hidrogênio e hidroxila. Então vai me importar saber aonde eu vou colocar esse hidrogênio, certo? Então olha só como é que fica. Imagina que eu tenha essa estrutura aqui, ó. Isso, e os cachorros latindo. Não sei da onde que arruma tanta vontade, meu senhor, para latir. Então olha só, imagina que eu tenho aqui, ó, uma dupla ligação bem aqui. E eu vou fazer uma hidratação, certo? Uma hidratação. Então, olha só como é que vai ficar a situação. Aqui eu tenho a minha dupla, certo? A minha dupla vai sofrer uma cisão bem aqui nessa dupla e vai abrir duas pontas para novas ligações, certo? Então, reescrevendo esse composto, ele seria algo mais ou menos assim. Aí o que acontece? Você tem que destacar que esses dois carbonos aqui que estão fazendo dupla vão sofrer as adições. São eles que vão sofrer as adições. Então vai ser esse e esse daqui. Quantos hidrogênios tem esse primeiro? Bom, antes da ligação ele fazia uma, duas. Então ele tinha 2 hidrogênios. Isso antes da ligação quebrar, viu, gente? Dois hidrogênios. Esse outro aqui, ó, uma, duas, 3. Então ele só tinha um hidrogênio. Quem que é o mais hidrogenado? É o da ponta, né? É esse daqui. Então é ele que recebe o hidrogênio, certo? É ele que recebe o meu hidrogênio. E o OH, a hidroxila, ele vai entrar no outro, certo? Ele vai entrar nesse daqui. Então olha só, aqui vai entrar o hidrogênio de CH2. Como recebeu o hidrogênio, vai ficar CH3. E o outro camarada aqui, ó, que recebeu o OH, vai ficar com o OH nele agora aqui. Certo? Então vai ficar assim
a estrutura da minha cadeia. Então aqui, ó, O, eita, OH, beleza? Claro, fazendo na forma de notação aqui, ô meu senhor, olha só, fazendo na forma de notação eu teria isso daqui, né? Então formaria esse álcool aqui seguindo a regra de Marconi-Nicoff, adicionando o hidrogênio no que tem mais hidrogênio já. Então aqui, ó, eu tinha qual composto antes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tinha o X1-eno, certo? E agora aqui formou qual substância? Um álcool, mas que tipo de álcool? O hexa, porque só tem ligação simples, e a hidroxila no carbono 2, 2-ol, certo? Já se acostume com isso daqui, viu, gente? Já se acostume que eles gostam de dar, por exemplo, o nome aqui dessa cadeia e pedir para você dar qual o resultado, qual vai ser o produto formado da hidratação de tal alceno, certo? Então, seguindo essa regra de Markovnikov, o hidrogênio vai no mais hidrogenado, no que já tem mais hidrogênio. E o OH vai acabando indo para aquele que tem menos hidrogênio mesmo. Beleza? Então, olha só, gente. Vou conversar com vocês para encerrar essa videoaula sobre aquele negócio do peróxido, certo? Bom, gente, essa reação aqui que nós estamos analisando, de hidroalogenação, ela tem mecanismo eletrofílico, viu? Ela tem mecanismo eletrofílico. Não vou discutir o mecanismo das reações de adição, mas elas são adições, né? A hidroalogenação ela tem mecanismo eletrofílico, adição eletrofílica. E o que, que acontece? Quando eu pego um peróxido, exemplo, vou mostrar para você, porque falar peróxido. Um peróxido importante para essa reação seria esse camarada aqui, ó. Seria esse camaradinho aqui. Vou tentar desenhar. Então, esse aqui seria um peróxido, uma substância que nós chamamos de peróxido. Só ele, professor? Não, não é só ele. Poderíamos ter outros aí no caso. Mas um como exemplo para mostrar para vocês. Isso daqui seria o que nós chamamos de um peróxido. Esse peróxido, ele acaba deixando de fazer essa reação que nós vimos, todas essas reações de adição que a gente viu agora há pouco aqui nesse vídeo, ela acaba deixando de ser um mecanismo eletrofílico, certo? Esse peróxido ele muda tudo o que acontece no mecanismo. E ele faz com que o mecanismo, que era uma adição eletrofílica, acaba se tornando uma adição radicalar. Ele acaba formando um radical livre. E aí acaba fazendo um processo que era o contrário. Então, isso daqui seria uma substância que nós chamamos de peróxido. Então, esse peróxido, ele faz o efeito contrário. Ele faz o efeito contrário ao que nós poderíamos esperar da regra de Marconi-Nicoff. Então, aqui ele faria o efeito contrário. Então, qual que seria o efeito contrário de Marconi-Nicoff? Então, aquele é o que nós chamamos de anti-Marconi-Nicoff. Certo? Não vou escrever tudo, né? Então, anti-Marconi-Nicoff. Bom, a regra de Marconi-Nicoff é o quê? O que é a regra geral? Bom, a regra normal de Marconi-Nicoff lá era o quê? Adicionar hidrogênio no carbono mais hidrogenado, certo? Essa é a ideia geral da regra de Marconi-Nicoff. Eu adicionar hidrogênio no carbono que já tem mais hidrogênio, certo? E isso daqui acaba sendo um mecanismo que segue uma adição que é eletrofílica, certo? Então, eletrofílica.
Professor, por que é uma adição eletrofílica? Pensa só um pouquinho comigo. Nós estamos lidando com um alceno, com alguém que tem uma dupla ligação. Ou seja, a gente viu lá no benzeno, lembra do benzeno, da substituição eletrofílica? O benzeno era um composto que era rico em elétrons devido às ligações pi, né, devido às ligações duplas que ele tinha. Ou seja, um alceno ele também tem uma parte, por causa dessa ligação pi, ele também tem uma certa riqueza de elétrons. Então, esses carbonos aqui, eles são carbonos que são, vamos dizer assim, tem uma possibilidade, tem grande potencial de sofrer um ataque eletrofílico. Lembra, um reagente eletrofílico é aquele reagente que é apaixonado por elétrons. Então ele vai buscar elétrons, regiões que são ricas de elétrons. Então esse carbono aqui que faz dupla ligação nos alcenos é um grande candidato, são dois candidatos a receberem ataques eletrofílicos, certo? Nesse caso, o carbono que tem mais hidrogênios, ele é o que tem caráter, vamos dizer assim, mais rico de elétron, certo? Então, entre aqui, esses dois aqui da dupla, o que tiver mais hidrogênios, ele é o mais rico dentro da minha cadeia, certo? Então, ele vai ser o mais rico. Por isso que esse hidrogênio, ele tende a atacar o carbono mais hidrogenado, justamente porque ele vai ser o carbono mais rico de elétrons, certo? Então, por isso que eu chamo isso aqui de adição eletrofílica. Só que esse peróxido, aqui, esse camarada aqui de cima, ele acaba mudando o rumo. Então, quando não tem esse peróxido, a adição eletrofílica ocorre normalmente, certo? Só que na presença desse peróxido, no caso aqui, os meus amigos aqui, né, os meus reagentes, como por exemplo HCl, ele interage, ele vai sofrer uma reação com esse peróxido. E nessa reação, um dos produtos formados vai ser esse cloro. Só que não esse cloro como seria uma cisão heterolítica, mas vai formar um radical livre desse cloro. Então acontece que a presença desse peróxido azeda a bananada, entendeu? Tipo, acaba com a brincadeira de Markovnikov. Então acaba com o mecanismo eletrofílico, certo? Então a presença dele estraga com toda a adição eletrofílica e faz com que ocorra um mecanismo radicalar, ou seja, outra coisa. Aí vira o efeito contrário, o que nós chamamos de efeito anti-Markovnikov. Ou seja, em vez do hidrogênio entrar no carbono mais hidrogenado, ele entra no carbono menos hidrogenado, certo? Porque mudou o meu mecanismo, certo? Então você perceba, gente, como as reações orgânicas elas são sensíveis. A presença de um camarada, tipo, desfez tudo a reação e o seu mecanismo, certo? Então a presença de um peróxido, você não precisa decorar essa estrutura aqui, certo? Mas a presença desse peróxido faz com que ocorra um outro caminho de reação, uma adição radicalar, certo? Então aqui já vai acontecer uma adição na presença desse peróxido radicalar, certo? E isso vai mudar e vai transformar o efeito contrário, certo? Na presença do peróxido vira anti-Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono que tem menos hidrogênio, certo? Então por isso que para a regra de Markovnikov funcionar, precisa ser na ausência de peróxido, certo? Só para encerrar essa videoaula, eu quero mostrar na prática isso aqui para vocês. Vou mostrar isso aqui na prática com vocês para vocês entenderem bem. Porque é muito suscetível, gente. Por isso, leiam bastante os enunciados quando falar de hidroalogenação, tudo mais, de adição com Markovnikov. Veja se eles não falam se tem a presença de um peróxido, foi adicionado no sistema um peróxido, ou se ocorre na ausência, sem nenhum peróxido no meio reacional. Tomem cuidado. Então, olha só, sem peróxido... Então, olha só, sem peróxido, olha só como é que fica essa reação, sem o peróxido. Vai acontecer o Markovnikov de boa, certo? Vai acontecer
o Markovnikov de boa. Então, respeita a regra. Então, respeita a regra, certo? Então, aqui respeita a regra de Markovnikov, certo? Então, respeita a regra de Markovnikov. Agora, aí fica normal, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer aqui no caso, sei lá, uma hidrogenação, uma hidroalogenação com ácido clorídrico. Lembrando, ó, esse carbono aqui da ponta tem 2 hidrogênios. Esse carbono aqui só tem 1. Então, qual que é a regra de Markovnikov? Sem peróxido, respeita a regra. E qual que é a regra? O hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio. Então, o meu hidrogênio, ó, ele entra nesse carbono aqui, certo? Então, vai formar esse composto. Então, aqui, ó, CH3. E aqui o cloro entra nesse outro aqui, respeitando a regra de Markovnikov. O hidrogênio entrando no carbono que tem mais hidrogênio já. Agora, com a presença do peróxido. Com peróxido. Então, sempre busque ler o enunciado quando entrar nessa questão aí de hidroalogenação, certo? Porque ele não vai respeitar. Com a presença do peróxido, vai ser o vai ser aqui no caso o anti-Markovnikov. Então aqui vai ser o anti-Markovnikov. Vou escrever Marco aqui só, né? Então olha só, na presença desse camarada, tá aqui a minha dupla. Vou fazer aqui a minha hidroalogenação com ácido clorídrico e vou colocar aqui, ó, peróxido, certo? Para indicar que eu tenho no meio reacional esse peróxido. Agora é o processo do anti-Markovnikov. Olha só, aqui eu sei que esse carbono ele tem 2, esse carbono ele tem 1. O que seria o normal? O hidrogênio entrar no que tem mais. Só que como eu tenho esse maledeto desse hidroperóxido, acontece o contrário. O hidrogênio entra no que tem menos, certo? Então o hidrogênio entra no que tem menos e o cloro vai entrar no que tem mais. Então é o inverso da regra de Markovnikov na presença desse hidrogênio aqui, desse peróxido aqui. Então aqui no caso, ó, o meu cloro fica aqui e o hidrogênio ele entrou bem aqui, certo? Então perceba que vai formar produtos diferentes, não vai formar produtos iguais. Aqui nesse caso eu tenho o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cloro está no carbono 2, então aqui vai formar o 2-cloro-hexano. Ou seja, na ausência sem peróxido no meio reacional, ia formar o 2-clorohexano. Na presença com peróxido, é anti-Markovnikov. Ia formar, nesse caso, o 1-clorohexano. Certo? Acho que na prática você entendeu agora essa questão do Markovnikov e o anti-Markovnikov. Certo? Tranquilo, gente? Então, vamos continuar aí na nossa próxima videoaula falando sobre essas reações de adição ainda. Beleza? Então, acompanhe a próxima videoaula.